E nós chegamos ao nosso 12º programa Conexão Alagoinhas, 23 especialistas entrevistados em seus segmentos. O conjunto de programas apresentou, entre março e início de abril, uma série de episódios com temas sociais locais. Assistência social, direitos da mulher, saúde mental, inclusão e políticas públicas. Gente, cada episódio trouxe especialistas, gestores e representantes comunitários para explicar os desafios, compartilhar iniciativas e informar a população sobre direitos e propostas de avanço. Muito obrigada, Alagoinhas. Nós seguimos no propósito de levar até você prestação de serviço em tempo real e o que acontece de melhor em nossa cidade. E hoje, pela primeira vez, nós vamos falar sobre cultura, sobre a situação da cultura aqui na cidade de Alagoinhas. Para os amantes do forró, eu trago o mestre André, que inaugurou no município o forró de rua, que acontece em frente à igreja inacabada de Santo Antônio, em Alagoinhas Velha. André, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. A gente sabe que você é um fazedor de cultura aqui na cidade, com o forró. Então conta aqui para nós como é que está esse cenário da cultura aqui em Alagoinhas. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado em receber esse convite para poder vir falar aqui sobre a cultura da nossa cidade. A cultura da nossa cidade vem passando por momentos críticos, né? Nessas semanas aí houve uma discussão sobre o possível fechamento, interdição do nosso centro de cultura, que é o pilar, no caso maior, da representação da cultura na cidade, e uniu vários produtores aí em prol. Mas a gente tem tentado, durante todo esse período, levar para o máximo de pessoas possíveis a cultura. Fazemos cultura, seja na dança, seja no esporte, seja em eventos, seja numa capoeira. Então a cidade ferve de cultura, mas a cidade não tem o apoio que deveria ter para poder ajudar a incrementar esse nosso esforço. Sim. E me diga uma coisa, essa questão do centro de cultura, né? A gente sabe que é uma coisa antiga, né? Eu tô aqui há 3 anos na cidade, já desde o primeiro ano eu já senti que a questão é complicada, porque envolve governo do estado, né? O centro de cultura, como você mesmo disse, que é o principal pilar, né, da cultura da cidade. Ele está vinculado a Salvador, né? Tá lá, bem distante aqui do nosso município. E nós temos os nossos fazedores de cultura, como você, aqui meio sem muita opção de espaço, né? Tendo que criar espaço, tendo que criar formas, né, de comunicação. E, gente, é o seguinte, eu comecei aqui em Alagoinhas, no primeiro ano que eu estive aqui, eu comecei lá no grupo do mestre André, dançando lá. E é um grupo assim maravilhoso, heterogêneo, aonde a gente vai para eventos de fim de semana, né? A gente inclusive chamava grupos, né? Alguns músicos para a gente dançar no fim de semana em algum quintal, né? Nós arrumávamos casas, né, de amigos e íamos para lá, dançávamos, ficávamos o dia inteiro falando de arte. E por falar em arte, me diga aí, o grupo Forró Rodado, que é o primeiro grupo que eu tive contato aqui em Alagoinhas, como é que ele começou? Bom, a gente começou o grupo Forró Rodado no ano de 2006. Eu ainda morava em Salvador, fazia faculdade de Direito na UFBA e precisava de praticar uma atividade física para minha saúde.
E um amigo me aconselhou a fazer alguma coisa que eu gostasse, alguma atividade física que eu gostasse. E como eu gostava de dançar forró, eu aí entrei, fiz aula lá. E quando vim morar aqui, um ano antes de eu vir morar aqui, ensinei minha irmã a dançar, ensinei os amigos de minha irmã a dançar. Botou todo mundo para dançar. Botei todo mundo para dançar. E assim que eu cheguei para morar aqui, um amigo Matos, que na época administrava o tênis clube, estava precisando dar uma revitalizada lá e me propôs para eu dar aula lá. E aí a gente oficializou esse grupo de dança. Que é mais do que um grupo, né? Sim. É quase uma família, né? Que discute cultura de uma forma geral, né? E novas propostas, inclusive. E dentro dessas propostas, a gente tem o forró de rua, que tá fervendo aqui na cidade. Dia 12 de abril vamos ter um evento. Me fala um pouquinho desse forró de rua. Como é que nasceu essa ideia? Bom, o forró de rua, nós do Grupo Forró Rodado, a gente sempre se reúne para ver como a gente pode melhorar, fomentar mais a cultura na cidade, no caso do lado do nosso forró, né? Então, a gente separa lá o que é a aula de forró, onde a gente vai ensinar as pessoas a aprimorar a técnica da dança, do que é o grupo Forró Rodado, que é muito maior, que é composto tanto pelos alunos quanto pessoas que passaram pelo grupo, como pessoas que querem ajudar, se sentem parte e ajudam a fazer essa discussão. Discutimos questões como dança, questões como comportamentos na sociedade relativo à dança, e também sempre paramos para pensar como a gente pode difundir essa cultura. E aí, todo ano senta eu, minha esposa, que me ajuda a gerir o grupo, cuida das nossas redes sociais, e a vereadora Luma Menezes, que sempre se mostrou disposta a nos ajudar no que possível para que a gente possa fazer essa expansão. E daí surgiu a ideia de fazer algo semelhante como vinha sendo feito em algumas capitais, que é fazer um forró de rua, um forró democrático, um forró onde a gente chama a sociedade para curtir uma tarde de forró, mostrando as danças, mostrando as músicas, mostrando a cultura. O ano passado a gente fez uma série de eventos onde contratamos professores para vir fazer workshops aqui e iniciamos ali na Praça do Coreto. Seu Tito deu um apoio para a gente. Só que a gente, esse ano, quando se reuniu, conversando com Luma, a gente achou que a gente precisava ainda mais de adesão. E sentimos que a gente precisava de um lugar mais neutro, uma praça mais, vamos dizer assim, mais livre, onde as pessoas tivessem mais liberdade para dançar sem tudo de graça, sem pagar. E a resposta foi muito boa. Já no primeiro evento que a gente fez lá, a gente sentiu que a sociedade chegou mais perto. Deu uma repercussão, tivemos vídeos que viralizaram. Teve um vídeo que deu mais de 100 mil visualizações. Isso lá na Praça da Igreja Inacabada. Na Praça da Igreja. Num chamado que a gente fez, a gente pegou vídeos do primeiro evento. Sim. E anunciou o segundo. Sim. E aí já foi para mais de 100 mil visualizações. Aliás, os vídeos do forró de rua, eles dão muitas visualizações. A gente geralmente tem mais de 10 mil visualizações em cada vídeo que a gente posta do evento. Sim. Né? E nisso vai gerando cultura, porque não é só o evento que gera cultura. As pessoas aproveitam esses vídeos que estão lá e comentam e marcam prefeitura, porque não é só de Alagoinhas, de outros lugares. Sim. Prefeitura tal, por que não fazer esse evento aqui? Olha o exemplo lá. Para expandir. Sim. E vão conversando. Para você ter uma ideia, Feira de Santana também tem o forró de rua. A gente tem o dobro do número de seguidores de Feira de Santana. Tamanho foi a nossa repercussão. A gente tem já algumas empresas que estão querendo fazer parte
associar sua marca a esse projeto cultural, que é gratuito. E então, como é que funciona esse evento? A gente pega um domingo, que nesse caso vai ser no dia 12 agora de abril, na Praça de Alagoinhas Velha. A gente leva caixas de som e a gente convida algumas bandas para participarem do evento a partir das 4 horas. E aí a gente faz uma prática livre de forró, onde as pessoas têm a liberdade de dançar, de assistir, de conversar sobre o forró, né? É uma troca ali. Sim. E a gente espera cada vez mais. Eu acredito que esse agora do dia 12 tem uma adesão ainda maior pelo retorno que a gente está recebendo. E assim, as pessoas, o comércio local, a gente sabe que Alagoinhas é uma cidade marcada por empreendedores, né? Um comércio local bem pujante. Esses comerciantes, eles acabam chegando, montando barracas. Como é que funciona essa vida do comércio junto com tudo isso que vocês estão fazendo na área cultural? Pronto, isso é importante, porque a gente decidiu esse ano fazer quase que um forró de rua por mês. Tá? E isso também tem custos, né? E a gente precisa que essas empresas venham para somar, tanto no apoio, para que a gente consiga fazer um evento bonito, como pela participação. Você chegar, eu tenho uma barraquinha que vende mingau, que vende canjica e tal, quero colocar lá, eu tenho uma que vende bolsa artesanal ali que eu faço, produtos, coisas ligadas à nossa cultura, que tem a ver com forró, e já começou essa procura, tá? Ai, já começou essa procura e a gente espera cada vez mais. Eu agora vou partir para a área de parcerias. Eu estava até pensando, outro dia eu encontrei com um rapaz que estava representando a Casa do Poeta, e eu vou conversar com ele se não tem alguém disposto a ir lá para, em intervalos, recitar uma poesia para as pessoas, para as famílias que estão participando, fazer alguns intercâmbios, ver se alguma feirinha de cultura não quer colocar os estandes lá. Venda de livros, né? Exatamente, venda de livros. Reuniões, né, rodas de conversa. Eu acho assim, a cidade de Alagoinhas, ela é muito propícia para eventos ao ar livre, né? A cidade tem um clima, né, um clima agradável, e chega no final de tarde mesmo, 4, 5 horas da tarde, as pessoas costumam ir para a rua mesmo, né? Para a porta de casa, botam lá um banquinho e sentam e conversam. E lá no forró de rua, vão famílias, casais, como é que é esse público? Qual que é o perfil desse público? É isso. Apesar do Grupo Forró Rodado estar na administração do forró de rua, ele não é feito especificamente para quem faz aula de forró. Ele é feito para toda a comunidade, né? Então, no ano passado, muitas pessoas da dança compareceram, mas faltava essa outra parte, que é a sociedade. E nesse ano eu estou vendo, nós estamos reparando que está aparecendo mais pessoas. Então, quando eu cheguei lá no mês passado, quando a gente fez o segundo forró desse ano, eu me espantei assim com a quantidade de famílias que estavam lá, pessoas que não eram ligadas ao Grupo Forró Rodado, mas que foram lá, levaram seus pais, levaram seus filhos, botaram banquinhos, ficaram observando, depois começaram a dançar com a gente fez algumas dinâmicas lá, conversamos, o pessoal pedindo mais, quando é que vai ter o próximo, entendeu? Então, porque é aberto, é para as pessoas participarem. A cidade, ela acaba se sentindo pertencente, né, ao evento, né? Porque, na verdade, é isso que a Alagoinhas, ela acaba proporcionando, viu, gente? A gente estava falando sobre isso antes da gente começar. As pessoas pensam que não tem cultura na cidade. Na verdade, não é isso. Os fazedores de cultura estão aí, estão lutando por mais espaços, inclusive, por mais projetos, por mais propostas. E, às vezes, a comunicação
é que acaba falhando um pouco, né? Como é que é difundir isso para a sociedade? Como é que a sociedade pode chegar mais perto, né, dessa informação para poder participar mais? Bom, eu observando como funciona em outros lugares e trazendo para a nossa realidade, assim, eu sinto uma falta de apoio do poder público, porque, como eu costumo dizer, a função de uma prefeitura, a função dos políticos, o produtor, ele não é só dinheiro que ele vai buscar, não é só captar recursos, mas é uma coordenação, é o interesse do poder público em expandir a cultura local. Então a gente fica meio que acéfalo nisso, é cada um por si tentando fazer ali. A prefeitura muitas vezes se preocupa com os grandes eventos e esquece que a cultura é feita diariamente ali. Tem um amigo meu que foi morar no Panamá e ele me disse que todo mundo lá tem o costume de levar um banquinho no fundo do carro, porque quando dá 5 horas tem som ao vivo em todas as praças. Você pega seu banquinho e vai assistir. Isso é uma coordenação de Estado, entende? Isso é uma prefeitura, é uma secretaria, chamar as pessoas, como é que a gente pode incrementar. Você veja mesmo a questão do Centro Cultura. O Centro Cultura tem um anfiteatro, aquele teatro externo, aquele palco externo, que a gente chama de palco externo lá fora, maravilhoso aquilo ali. Quando eu morava em Salvador, a prefeitura ali tem um espaço daquele no Costa Azul, que todo domingo à tarde tinha uma banda que tocava ali, as famílias iam, ficavam sentadas ali, você via alegria na cara das pessoas, entendeu? Então, aí você me pergunta, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Cobrar também da prefeitura por cultura. Porque a cultura, ela parece que, eu vejo muita gente falar, parece que não tem tanta importância. Mas é a cultura que vai definir os nossos costumes, né? É que norteia o que é que pode, o que é que não pode, o que é certo, o que é errado. A cultura, você vê como a Coreia do Sul investiu tanto no K-pop, exporta, dá um retorno absurdo quando você sabe investir, porque fica parecendo que o gasto em cultura é um gasto de dinheiro perdido. Sim. É um gasto para sustentar artista que não consegue se sustentar. Não associa cultura à educação. Né? Não associa cultura à educação, não associa a cultura a empreendedorismo, não associa a cultura a crescimento. Sim. Porque se a nossa cultura é admirada, ela é copiada. E se ela é copiada, o dinheiro circula. Claro. Entendeu? Então, aqui em Alagoinhas a gente tem essa dificuldade, mas a gente vem lutando aqui. O Grupo Forró Rodado tem 20 anos na cidade, vendo formas e formas de fazer cultura. A gente tem um bloco aqui na cidade, que esse ano vai ser no dia 6 de junho, que é o Bloco GFR 2026, onde a gente sai pelas ruas da cidade com um triozinho, com banda de forró em cima, tocando música boa, música pra gente dançar, entendeu? A gente tem isso que a senhora falou, os nossos na garagem, a gente se reúne, alguém empresta uma garagem, a gente vai dançar, a gente agora tá indo pras praças, tá indo pras ruas, chamando a população para dançar conosco. Por quê? Eu fui dar uma entrevista na rádio, na terça-feira, e ele me perguntou: vocês dançam rodada, é para substituir o 2 para lá e 2 para cá? Eu disse: jamais. Sabe por quê? Porque a gente é cultura. Cultura se reflete no passado para você projetar no futuro. Se eu chego e digo que o certo é o meu, o que era feito é errado, eu não estou me baseando na cultura do passado. A gente veio para acrescentar. Mas o forró é 2 para lá e 2 para cá. Sim, né? Sim. É o forró que o Luiz Gonzaga tanto alardeou, que Dominguinhos difundiu. É o mesmo forró, apenas a gente dá uma nova opção. Apenas a gente coloca as pessoas. Por que ir fazer uma aula de dança? Por que participar de um grupo de dança? Por que ir para um domingo à tarde, para uma praça dançar? Porque a gente está se movimentando, a gente está cuidando da cabeça, a gente está se divertindo, saúde mental, saúde do corpo. A gente está
mostrando que a gente conhece a nossa história. Relacionamento. A gente está se relacionando com pessoas. Exatamente. Olha, eu acho o movimento que vocês estão fazendo nessa cidade desde o início, desde que eu conheci, né? Porque eu também cheguei até vocês, aquele boca a boca, né? Ah, você quer dançar? Vai lá no grupo Forró Rodado, vai lá, conversa com o André e tal. Então, a gente vê que cultura é isso. Cultura é você compartilhar, cultura é você espalhar, né? Alegria, dança, movimento, porque tudo isso tem a ver com educação, tudo isso tem a ver com projeção de cultura cada vez mais para a cidade. Então eu quero que você olhe para aquela câmera ali e convide o nosso telespectador para esse grande evento aí do dia 12 de abril. Ok. Olha, você que nesse domingo, 12 de abril, tem um tempo livre, ou pode arranjar esse tempo livre, eu peço que convido você para participar do nosso forró de rua. Ele está marcado para as 4 horas da tarde na Praça de Alagoinhas Velha, em frente ali à Igreja Inacabada, onde a gente vai ter um som mecânico no começo, depois vamos ter um show de um parceiro nosso que está nos ajudando bastante, que é Orlandinho, um entusiasta também do forró de rua. Depois nós vamos ter um grupo de Camaçari, Matheus Reis e companhia, tocando também. Matheus Reis tem 15 anos apenas, o pai dele entrou em contato com a gente, viu o nosso movimento crescendo e pediu para vir apresentar o trabalho dele aqui de forró na cidade. A gente ficou muito gratificado e por isso, para que esse movimento cada vez mais cresça, a gente conta com a participação de vocês. Pessoal, não basta só olhar para o que não tem. Nós temos que prestigiar o que está aí, o que nós temos, para ele poder crescer cada vez mais, para que a nossa cultura possa espalhar, não só pela cidade, mas por outras regiões que nós temos aqui próximas, que já estão nos copiando, né? Então, vamos ajudar Alagoinhas a engrossar fileiras, né? Para essa cultura tão necessária para a cidade. E agora, depois, eu quero que você confira mais uma entrevista sobre cultura aqui em Alagoinhas. Nós convidamos o produtor cultural Thierry Barbosa. Vocês não podem perder, não saiam daí. Continuando a sua linha na área de cultura, mais cedo nós estivemos aqui com o André do Forró Rodado. Hoje nós estamos conversando com mais um produtor cultural que vive a cidade de Alagoinhas. Thierry Barbosa está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse cenário da cultura aqui em Alagoinhas. Muito obrigado pela sua presença, Thierry, por você ter aceito o nosso convite. E diga para nós o seguinte: Alagoinhas, geralmente as pessoas têm um sentimento de que não tem cultura suficiente, não tem equipamentos, na verdade, suficientes para fazer frente às necessidades da cidade. Como é que você vê essa observação que a cidade geralmente faz com relação à cultura? E aí, Selma, tudo bom? Primeiro, é uma honra, né? Um prazer estar aqui presente, ter recebido esse convite. E quanto a esta situação, eu acredito que Alagoinhas, ela enfrenta algumas dificuldades e a principal delas é o fato de ter o seu principal equipamento, né, com uma situação tanto quanto complicada para a realização de eventos. O principal equipamento que eu digo é o Centro de Cultura de Alagoinhas, né, um equipamento do Estado, e que hoje passa por algumas complicações para a realização de eventos dentro deste espaço, certo?
O Centro de Cultura, hoje, ele está precisando de reformas para a sua realização plena, né, o uso pleno dos seus espaços. E essas reformas, elas são demandas que não são de agora, né? Então, desde aproximadamente ali 2013, 14, 15, eu sei que nesse período houve solicitação de reforma para o espaço do Centro de Cultura. Depois, novamente, foi solicitado outras reformas em 18 e 19, posteriormente em 2021 e somente em 2022, 2023 é que esse pedido é de maneira mais atenciosa aceito, né? Ele é ouvido. E por que eu digo isso? Porque os pedidos anteriores, eles já vinham com a necessidade, mas sempre eram reformas pontuais que aconteciam. Teve uma reforma no muro, teve uma reforma no telhado, teve uma reforma aqui e ali, mas do equipamento cultural como um todo, não foi dada a atenção necessária para que ele não necessitasse de uma reforma complexa, que hoje é a situação. A sala principal do Centro de Cultura hoje encontra-se fechada, né? Então, há mais de 5 anos, antes que mesmo é o da teatro, né? Isso, é o Quantas pessoas teatro. ali? Aquele teatro comporta mais de 300 pessoas. É um Olha, equipamento incrível, maravilhoso. Eu estive lá, eu vi. É incrível, incrível. E, por exemplo, a gente teve recentemente um show de Suede Nunes no espaço do anfiteatro. Suede Nunes que concorreu ao Grammy, né? Então, um artista baiano que concorreu ao Grammy, participou de um festival, que foi o Festival Literário Corpo e Memória, se apresentou quanto artista. E ela entrou no espaço do teatro, porque o acesso ao camarim, ele é comum. Sim. E a primeira coisa que ela falou foi: meu Deus, gente, que equipamento incrível! Gigante. Por que a gente não faz o show aqui? E a gente teve que dar ela a notícia de que, infelizmente, aquele espaço ele está parado, né? E esse espaço está parado, mas não só esse espaço do teatro está fechado, né? Hoje, a necessidade de reforma se estende e há outras restrições no Centro de Cultura. O espaço também do anfiteatro encontra-se interditado parcialmente, né? Não pode realizar atividades normalmente. Para realizar qualquer atividade no anfiteatro, que é aquele espaço externo, Sim. é necessário um AVCB, né, temporária, para eventos temporários, que é solicitado junto ao Corpo de Bombeiros. E para se ter noção de valores, né, para a gente que é fazedor de cultura, que já labuta sabe sem quanto recurso. custa, né? Exato. São valores que vão de 5 a 10 mil tranquilamente, só para utilizar o espaço. Isso no sentido de viabilidade, sem contar infraestrutura de som, de luz, nada disso, apenas para viabilizar o uso do espaço, o que torna inviável. Além deste espaço, tem o foyer do Centro de Cultura, né, que ele foi adaptado, e o foyer hoje consegue receber um público também restrito. A princípio, quando adaptado, se eu não me engano, o público era em torno de 150 pessoas, só que esse número de 150 ele cai para 105, mais equipe técnica de realização, devido a critérios necessários para atender as medidas do Corpo de Bombeiros. Sim. Né? Então, evacuação, comportar o público de maneira confortável e em segurança. Segurança. Porque o foyer não é um espaço pensado para apresentação. Sim. Ele foi adaptado. Sim. E então, os artistas que querem utilizar o espaço do Centro de Cultura podem utilizar o foyer adaptado, sem o conforto necessário, sem os equipamentos de som e luz devidamente pensados para aquele espaço, né? Foi uma adaptação, mas que os técnicos do Centro de Cultura e as pessoas que hoje estão gerindo o espaço fazem, eu digo, das tripas coração para poder fazer aquele espaço funcionar. Sim. Tem também as salas de ensaio, que também estão com suas limitações. Então, é um equipamento que hoje carece de reforma, tem problemas quando se chove, então vai molhar, é problema quanto ao espaço funcionar bem em dia de chuva. Há outros problemas também estruturais, né, que limita o uso do espaço, que solicita algum cuidado. Então, tudo isso acaba dificultando o fazedor de cultura a utilizar esse espaço. Mas, entretanto, todavia, nós artistas e fazedores e produtores culturais, nós labutamos e buscamos outros lugares para viabilizar. Eu te interrompendo um pouco, me diga vontade. uma coisa, o Centro de Cultura é o principal equipamento da Isso. cidade, é o principal equipamento. Sim. Não existe outro além desse, e é do Estado. Exatamente. Hoje, o Centro de Cultura, ele é o principal equipamento do município em termos de estrutura, tamanho,
possibilidade, é o Sim. espaço com maior potencial, mas que não está sendo explorado devido às suas deficiências atuais, Sim. por conta da necessidade da reforma. Há outros equipamentos no município, mas nenhum do porte do Centro de Cultura, que é um espaço, inclusive, que é o que eu sempre digo, meu sonho é ver este espaço ocupado com cultura, pois o Centro de Cultura ele tem a possibilidade de, enquanto acontece um teatro na sala principal, ter uma exposição no espaço do foyer, artistas e ocupadores poderiam utilizar os espaços das salas de ensaio para estar realizando suas atividades, ao mesmo tempo que na área externa no anfiteatro pode estar havendo uma roda de conversa temática ou uma roda de capoeira. Nos seus espaços de entorno, na área verde, pode estar acontecendo alguma atividade de terapia. Então é um espaço que pode estar Acontecendo mil ocupado. coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente, Mil coisas ao ocupado mesmo de tempo. cultura em todos os seus horizontes. Né? Eu já participei ali de algumas feiras, né? De algumas feiras, na verdade, de empreendedorismo, na verdade. Não eram feiras culturais, né? Como a gente quer ver. Mas vocês, como fazedores de cultura, evidentemente, vocês estão espalhados aí pela cidade, né? Como é que vocês continuam, então, fazendo arte e onde? Como? Pronto, trazendo essa realidade, né, de como fazer arte frente a essas dificuldades. É realmente muito suor, muita luta e muita vontade, né? Nós, artistas, temos que labutar com aquilo que é possível. Vou trazer aqui o horizonte, né, de alguns projetos culturais, Sim. dos quais eu faço parte, quanto equipe, quanto produção, e são aqueles que eu conheço melhor. Temos a Boa Cultural, certo? É um espaço cultural, é uma atividade cultural, é um evento, é um projeto, é um ponto de encontro cultural. A Boa Cultural se faz como diversas linguagens culturais em um único espaço, diversas linguagens artísticas. É um evento que você pode ter na mesma noite dança, teatro, hip hop, samba, rock e literatura. E isso aqui eu citei de um evento que realmente aconteceu. Então, um espaço ocupado por arte de diversas linguagens, de diversas maneiras. Para além de outras manifestações culturais, já que a comida vendida no espaço é o bom e velho acarajé, o abará, que também é uma linguagem voltada para a arte da apropriação cultural, né? E em que localidade que aconteceu? Pronto. A Boa Cultural, ela acontece normalmente no terraço do Comerciário, né? O Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas tem um espaço do terraço que abraça algumas atividades artísticas e culturais, principalmente a Boa Cultural. E a Boa Cultural também já ocupou outros lugares. Sim. Já fez aquela vez do evento itinerante, do projeto itinerante. Sim, então, sim. Já foi realizada no Mercado do Artesão, já foi realizada também no espaço do Cabeça Motora. Então, a Boa Cultural visita outros locais para acontecer, né? Para se expressar artisticamente junto aos artistas que a povoam, né? Além da Boa Cultural, uma outra realidade de evento foi o FLICOM, Festival Literário Corpo e Memória, que aconteceu aqui em Alagoinhas. Foi o primeiro festival literário do Litoral Norte e Agreste Baiano a acontecer aqui no município no ano de 2025, certo? Então, esse festival literário foi via edital, né? Bahia Literária, Sim. junto à FPC, e ele aconteceu no Centro de Cultura. Mas como aconteceu naquele equipamento que eu trouxe aqui, tantas problemáticas... O FPC é a Fundação Pedro Calmon. Fundação Pedro Calmon. Pedro Calmon, exato. tá. Então, a FPC, Fundação Pedro Calmon, ela teve o edital, né, das feiras, festas e eventos literários, que aconteceu no final de 2024, e a realização foi ao longo do ano de 2025. Sim. Certo? Então, o Festival Literário Corpo e Memória, o FLICOM, ele acontece no Centro de Cultura, mas driblando e tentando sobreviver às dificuldades que ali existiam. Por ser um festival de maior porte, havia recurso e era possível, né, adaptar todo o espaço, investir nas demandas. Então, foi demanda elétrica, demanda de infraestrutura, demanda de segurança, demanda para liberar VCB, extintor de incêndio, aterrar a parte elétrica, som, luz, até mesmo brigada de incêndio, guarda municipal, tudo isso é necessário. Para um evento de maior porte, Sim. é viável. Então, foi arrumado todo o espaço do Centro de Cultura para receber este evento, tanto os espaços internos quanto o anfiteatro.
já que a sala principal está interditada, não é possível, né, utilizar. Inclusive, tivemos shows incríveis no anfiteatro, foi uma experiência muito boa, mas que também só se tornou possível quanto festival, né, literário, porque foi realizado no Centro de Cultura e também no Colégio Modelo. Então foi utilizado o espaço ali do auditório do Colégio Espaços Modelo. separados para poder Exatamente, não sobrecarregar o Centro de Cultura. Exato, e conseguir atender toda a demanda, né? E a viabilização dele foi com a ajuda do poder público ou só particular e da fundação? Pronto, foi viabilizado via o edital, né? Que o edital já entra ali um recurso destinado para a realização e, para além disso, tivemos apoios institucionais. Sim. Então, teve apoio do próprio Centro de Cultura, né? Quanto o espaço, o governo do estado. A Prefeitura de Alagoinhas também se fez presente, por meio da SESET, né? Que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A UNEB também contribuiu com a questão institucional e auxiliando com contato com alguns professores e espaços. Então, assim, foi realizado... Uma força-tarefa, né? Para que seja realizada. Foi várias entidades de poder público, todas unidas para poder viabilizar, mas, obviamente, tendo a Fundação Pedro Calmon como grande apoiador por meio do governo do estado, né? Já que é um edital do governo do estado. E a outra realidade, e que eu acho que é o caminho que seria o ideal para os fazedores de cultura daqui de Alagoinhas, mas que não é tão fácil, que é a realidade do Leilat. O Leilat é o Festival de Dança dos Diversos Ventres, é um festival de danças árabes que acontece aqui em Alagoinhas, e ele hoje já recebe outras linguagens também, né? Outros gêneros de música e de dança, para além da dança árabe. E o Leilat, ele se propõe enquanto projeto, ocupa outros espaços, leva dança e arte gratuita para pessoas junto à Pastoral do Menor, por exemplo, e outras comunidades que têm essa demanda, mas não têm esse orçamento, tendo em vista que a dança do ventre é uma arte elitizada por diversas vezes. E desconstruindo essa ideia, né? O Diversos Ventres vem justamente mostrando que é possível ter gente baixa, gente alta, gente magra, gente gorda, gente nova, gente mais velha. E eu digo gente porque também é isso. São corpos femininos, corpos masculinos, corpos transgêneros, com toda certeza. Toda certeza. Porque isso também é importante. Né? Ele é viável e, por exemplo, entendendo até que a inclusão ela vai além do óbvio. Então, no festival, na sua última edição, que aconteceu agora em maio de 2025, e já estamos planejando agora para 2026 também, aí vai voltar para o final do ano. Ele sempre acontece no final do ano, mas foi uma edição especial para o mês da dança. Então, essa edição de 2025, tivemos também um espaço Kids com uma pessoa da área da pedagogia ali preparada, né, que já trabalha com crianças, justamente para atender crianças e mães solos poderem frequentar aquele espaço. Porque quantas mães deixam de viver arte, cultura e espaços porque tem que ficar com seus filhos em casa? Não tem. Ou às vezes deixar. Uma mãe que tem uma criança autista, até um casal, mas a criança, por questão de um nível de suporte 1 ou 2, não consegue estar dentro de um teatro por conta do som, da luz. Então tem um espaço ali também para atender. Então é fugir um pouco do óbvio quando a gente fala sobre incluir, sobre inclusão, né? A inclusão, ela não é só aquilo que a gente pensa, vou dar acessibilidade. O acesso, ele deve ser pleno. Mas esse evento, ele acontece no Teatro Sesc. A noite do evento acontece no Teatro Sesc. É um dos melhores teatros do estado da Bahia, não só daqui de Alagoinhas. Sim, eu conheço, é um excelente teatro. Um espaço incrível, eu convido sempre todo mundo que eu conheço aqui em Alagoinhas. Gente, frequentem, venham, tem muitos eventos gratuitos que acontecem no Sesc, certo? E o Leilat, ele acontece lá e ele é gratuito para toda a comunidade. Mas o espaço, ele tem seus custos. Então é por isso que eu digo que é o cenário ideal, mas é o cenário que não é tão fácil assim. Porque aí você tem que captar recursos para poder utilizar o espaço e ofertar a gratuidade, né, para a população de Alagoinhas. Esse é o grande entrave, né? Exatamente. E para além disso, o fato de ter que pagar os artistas, pagar os fazedores, a equipe técnica, tudo que envolve, né, um evento artístico e cultural. Tudo isso tem custos. E entrando nessa pauta do custo, eu já aproveito para trazer um pouco do horizonte de como é que foi esses eventos. O Festival Literário, eu já expliquei, né, que foi por meio de edital.
A Boa Cultural, aí é o caminho que a maioria dos artistas da cidade vive, que é fazer da tripa coração. Tirar do próprio bolso. Não há patrocínio. Infelizmente é muito difícil conseguir patrocínio. Até por entender que um patrocínio para viabilizar todo o evento, às vezes 2, 3, 4, ainda assim é difícil. Sem apoio do poder público, tendo que pagar por espaço, tendo que pagar por equipe, pagar de maneira digna aos artistas que participam. Tudo isso são custos, então acaba sendo um investimento, né, pessoal daqueles que propõem o projeto. Eu faço parte da equipe, mas não sou o proponente. E eu vejo a labuta que é para eles, e minha também, enquanto produtor, porque quando a gente é contratado, a gente tem que acreditar no projeto, se agarrar e trabalhar junto. A Boa Cultural é realmente investimento pessoal, mas tem um apoio institucional do Sindicato dos Comerciários, né? Então é um apoio com espaço, viabilizando um apoio aqui, outro ali, para manter essa cultura viva, e também de Adriano Barbosa, que é o atual presidente do sindicato, para manter esse evento que é a Boa Cultural, esse projeto que é a Boa Cultural vivo. E o Leilat, que eu citei, já passou por diversas realidades. O Leilat, ele já surgiu como um evento que o lucro era o último ponto. Realmente foi a realização do sonho do projeto, né? E com apoios e patrocínios na medida do possível, né? Sim. Posteriormente, ele passa a ter apoio já de verba privada. Como acontece? É uma forma de redemocratizar e retornar para a população aquilo que é explorado no sentido da força do capital. Então, empresas privadas do município que acreditaram no projeto e entenderam que ele era um projeto próspero e que trazia frutos, né? Como eu disse, são aulas gratuitas para mulheres, são atividades que acontecem ao longo de todo o ano. O Leilat, ele é um festival 100% gratuito para todo o público, né? Uma experiência única dentro do município. Ele se faz quanto projeto cultural, para além da noite do espetáculo de dança. Sim. Dança, se a gente for falar sobre festivais, uma inscrição é uma fortuna para bailarinas que estão ali começando, porque a inscrição é deslocamento, e o Leilat, a inscrição é 100% gratuita. Então muita gente se apresenta pela primeira vez. E aí isso agrada o empresário para investir. Porque traz uma divulgação, tem toda uma pulverização de informação grande, já que a gente consegue alcançar certos lugares. A gratuidade traz esse benefício, né? Então, agora, assim, caminhando já para o final, tem uma situação que eu gostaria de ver com você. Eu tô aqui na cidade há uns 3 anos. Eu sinto muito falta de informação nesse sentido. Por exemplo, tudo que você está me trazendo agora, algumas coisas eu sei, a Flicom, né? Sim. A Leilat também, eu soube porque eu também tenho muito conhecimento lá no Sesc. Agora, de uma forma geral, não chega essa informação para a população. E aí, como é que funciona? Como é que vocês fazem a divulgação do que vocês fazem em termos de cultura? A divulgação, ela é muito complicada, justamente por conta dos custos. Então, eu acredito que o maior entrave nesse processo da divulgação é quando os custos já são muito altos para realizar, o pouco dinheiro que já não tem para ser destinado à comunicação fica ainda mais difícil. Então a comunicação, ela acontece sim, é feita a busca, né, por parceiros que possam apoiar com a comunicação, processo de comunicação visual, impressão de material. O Leilat, a gente já conseguiu sair em outdoors, então a gente está em outdoors na cidade, vai até as rádios, mas ainda tem aquelas dificuldades de alcançar certos lugares por causa dessa limitação de custo. Que o custo inviabiliza, né? O Flicom, por ser um evento de maior porte, conseguiu pulverizar a informação com maior grandeza. A Boa Cultural vai ali na medida do possível, dentro do espaço do fazer artístico. Ela é bem conhecida, mas ainda tem suas dificuldades de alcançar outros públicos, no sentido de a informação chegar até a ponta, né? O Leilat, aí eu digo que o Leilat é um caso à parte, porque ele começa pequenininho, aí ele vai crescendo, se torna uma criança, se torna um adolescente. A sua última edição já teve o apoio do edital de emendas da vereadora Jusce Cardoso, né, que ganhou este edital, além de outros apoios que foram viabilizados, e aí consegue
alcançar um pouco mais de informação, né? Agora, mas tudo bem difícil, bem assim. difícil, bem desafiador, né, esse mercado. Agora eu queria que você dissesse ali para aquela câmera, para a gente fechando aqui o nosso bate-papo, o que nós podemos esperar agora da cultura de Alagoinhas, com todos esses desafios aí? O que a gente pode esperar? Pronto. Bom, o que a gente pode esperar da cultura aqui de Alagoinhas? Eu já chego trazendo boas novas, certo? Então, assim, aqui em Alagoinhas a gente tem essas dificuldades, mas não parou. A cultura na cidade, ela não parou. Ela vem acontecendo. Eu estive como mediador cultural agora junto ao SESC do CLAC Cultural, que foi um projeto cultural que trouxe artistas de Goiás para a Bahia e 6 deles se apresentaram aqui no SESC. Esses 6 aconteceram no mês de março, certo? Ao longo do mês de março. E agora em abril e em maio teremos também espetáculos teatrais. Teremos O Sapato do Meu Tio, que é um espetáculo com mais de 20 anos de estrada. Isso Não É Uma Mulata, que também é outro espetáculo já com mais de 10 anos de estrada. E também, se acaso, eu vou dar uma pescadinha aqui. Não, pesca aí. Para eu não falar o nome errado. Se acaso você chegasse, que é um espetáculo que conta sobre o legado de Elza Soares e que também estará aqui no município e que também já tem anos de estrada. Vale lembrar que são espetáculos premiados no Prêmio Braskem de Teatro, então são renomadíssimos, maravilhosos e todos gratuitos no Sesc Alagoinhas. Então, acompanhando a rede social do Sesc Alagoinhas, eu acho que é a primeira coisa que você que quer conhecer e entender um pouquinho mais do que está acontecendo no município deve fazer. Acompanhe a rede social do Sesc Alagoinhas, pois é um espaço que está ativo e pronto para receber, né, o público. E para além disso, acompanhar aquele amigo produtor cultural, aquele amigo artista, pergunta para ele o que é que tem acontecido na cidade, para daí você conseguir acompanhar outros fazedores de cultura e assim conhecer tudo que tem, né? Porque Alagoinhas não para. Todo mês tem atividade. Arrisco dizer que todo final de semana tem alguma atividade acontecendo. Mas como citado, a dificuldade na comunicação atrapalha um pouco. A falta de orçamento, né? E por aqui nós vamos encerrando o Conexão Alagoinhas, o Comunicação. O nosso nome é tão grande de comunicação, né, que a gente acaba não tirando isso da cabeça. Sim. Então, por aqui vai ficando o programa Conexão Alagoinhas. Lembrando, gente, que, como o Thierry falou, a cidade não para, não. Não é que não tem cultura na cidade, nós precisamos ir atrás dessas informações que ainda tem um problema, um desafio, né, para ela chegar até a maior parte da população, mas nós temos que ter certeza de que há fazedores de cultura na cidade que não descansam e não param de lutar em prol da cultura aqui de Alagoinhas. Muito obrigada e até o próximo programa.